Então hoje, que nem eu tinha colocado, boa tarde aí todo mundo, nós vamos estar vendo ali sistema digestório e a parte do sistema linfático, nós vamos ver tudo, tá? Eu vou tentar associar isso um pouco também com vascularização ali, que a gente viu na aula passada, que eu acho bem importante. Vamos começar com o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e a inervação. Eu fiz uma tabela aqui de início com todos os órgãos que são intraperitoneais, retroperitoneais, subperitoneais, para vocês terem uma ideia, porque isso aqui é muito importante. Ela pode estar cobrando isso aqui em prova, em uma questão, eu fiz questões disso também. E tem que lembrar, isso aqui seria bom até decorar todos eles, tá? Começando aqui com os órgãos intraperitoneais, vai ser a parte do fígado, baço, estômago. Duodeno, o duodeno é bem importante porque ele tem duas porções. Ele tem uma parte que é a superior, pois nós vamos estar falando de cada um desses aqui, né, da parte de cima digestória. A parte só superior dele que é dentro do peritônio, tá? A parte inferior, ou a parte distal, ela vai ser retroperitoneal, tá? Então, fígado, baço, estômago, parte superior do duodeno, o intestino delgado inteiro, ó, jejum e ilho, é intraperitoneal. E do intestino grosso, vai ser só o cólon transverso e o cólon sigmoide. O reto, depois eu vou falar cada um desses órgãos, tá? Um por um do sistema digestório que a gente vai ver hoje, daí eu vou explicar melhor essa parte aqui, onde é que a gente consegue ver o peritônio e tudo mais. Importante lembrar, então, de novo, ó, fígado, baço, estômago, parte superior do duodeno, intestino delgado, e do intestino grosso, só o transverso e o sigmoide, tá? E a parte superior do reto. Lembrar que a bexiga, ela fica embaixo do peritônio. E dos órgãos que são retroperitoneais, vai ser o rim, a glândula adrenal, o ureter, o pâncreas, o duodeno, a parte distal, e os cólons ascendente e descendente. Por hora, é só memorização essa parte aqui, tá? Não tem muito que eu possa ajudar. Mas nós vamos estar vendo eles em mais detalhes, fiquem tranquilos. E uma coisa que é importante aqui é que a cavidade do peritoneal nos homens, ela é totalmente fechada, tá? Nos homens, totalmente fechada. Mas nas mulheres, tem uma comunicação da cavidade aqui abdominal, da parte peritoneal, com as tubas uterinas. E o útero e a vagina. Isso aqui é importante por caso de gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É quando, no processo da gravidez, esse acaba se deslocando e acaba parando dentro do peritônio. E a gravidez ectópica vai causar esse tipo de lesão, pode levar a inflamação e agressão aqui do peritônio. Então, isso aqui mais uma coisa, mais uma curiosidade aí que trouxe. Aqui uma questão, ó. Sobre as relações dos órgãos abdominais com o peritônio, qual das seguintes alternativas descreve corretamente um órgão classificado como retroperitoneal? Então, um órgão que está atrás do peritônio. Tentem resolver vocês essa. C, pâncreas e rim. Então, vamos indo uma por uma. Ó, jejuno e ilho, eles são intestino delgado. Intestino delgado é intraperitoneal. Então, essa aqui não seria certa. Intraperitoneal, jejuno e ilho. Estômago e baço são órgãos intraperitoneais. Aqui de novo na tabela, ó. Estômago e baço, jejuno e ilho, intraperitoneais. Pâncreas e rim não é intraperitoneais. Aqui, ó. Pâncreas e rim, tá? Eles não são intraperitoneais, não tem um peritônio que reveste ele. Então, acerta que o transverso e o fígado são intraperitoneais e o reto e o duodeno. Essa aqui a gente não pode marcar como certa, por quê? Porque o reto, ele tem uma porção que é intraperitoneal, o 1/3 superior do reto é intraperitoneal e o duodeno distal, o duodeno proximal e o reto proximal são intraperitoneais, tá? Os dois. Reto proximal e duodeno proximal são intraperitoneais. Mas as outras partes do reto,
a mais distal acaba sendo sim retroperitoneal, mas ele não é por toda a extensão retroperitoneal. Tá, aqui de esôfago, nós vamos estar começando a ver, e eu coloquei uma parte aqui da histologia. O que é importante aqui? Todos os órgãos do abdômen, que são intraperitoneais, eles vão ter eles têm essa camada assim, mucosa, submucosa, muscular, e vai ter por final uma camada que se chama o mesotélio, tá? Todos os órgãos têm isso, mucosa, submucosa, muscular e mesotélio. A única diferença é o esôfago e o intestino grosso. No esôfago e intestino grosso, eles não vão ter esse mesotélio. Eles vão ter um tecido que é a camada adventícia aqui. O que isso implica? Essa camada adventícia, ela vai ter a função de fixar esses órgãos. Então, eles são fixos na parede, eles não se movimentam. Por exemplo, o esôfago, ele não se movimenta quando você está comendo alguma coisa. Nem o intestino grosso. Não se movimentam, tá? Mas os outros órgãos do abdômen, por não ter essa camada adventícia, por ter esse mesotélio, eles vão ter essa capacidade de se movimentar, eles não são fixos, tá? Então, o esôfago e o intestino grosso, que aqui no caso a parte inferior do reto, não possuem mesotélio, eles vão ter a túnica adventícia, a camada adventícia, que faz com que eles fiquem fixos e eles não se movimentem, tá? Essa é uma diferença da histologia, ok? Então, o esôfago e a parte inferior do reto, eles são fixos, por causa dessa camada adventícia que eles têm, em vez de ter o mesotélio. E aqui nós vamos para anatomia mesmo. Então, aqui está o esôfago, que é esse tubo aqui a partir da faringe, que ele vai ser formado e vai descer até uma comunicação aqui até o estômago, tá? Importante saber que ele tem 3 constrições, e cada constrição tem que saber também do que ela é formada, tá? A primeira constrição vai ser a faringoesofágica. Ela é formada aqui no início do esôfago, tá? É a primeira porção do esôfago. E ela também vai ser o esfíncter esofágico superior. Ela vai ser formada pela parte de um músculo, que é o músculo constritor inferior da faringe. É o músculo que fecha e fica na parte de baixo, parte inferior da faringe, tá? Então, a primeira constrição é a faringoesofágica, depois o esôfago vai descer. E nisso que ele está descendo, ele passa por uma região que é próxima dos brônquios e da aorta. Aqui ele vai encontrar a constrição broncoaórtica, que é quando a aorta passa próximo ao brônquio principal esquerdo, tá? E isso dá um fechamento no esôfago. E a última constrição são estreitamentos, tá? Fica bem claro. A última constrição é a diafragmática, quando o esôfago ele vai passar aqui pelo diafragma, no hiato esofágico, ok? Então tem que lembrar dessas constrições e o que cada uma representa. Faringoesofágica vai ser pela parte cricofaríngea, tem que lembrar desse palavrão, cricofaríngea, do músculo constritor inferior da faringe. E a constrição faringoesofágica é a mesma coisa que esfíncter esofágico superior, tá? É a mesma coisa. Então, se ela usar esse nome ou esse, estão falando do mesmo lugar. Depois é a broncoaórtica. Então, esôfago, passando próximo ao bronco, passando aqui no estreitamento que é formado entre a aorta, o arco da aorta, e o brônquio principal esquerdo. E a última, a diafragmática. É a mesma coisa que esfíncter esofágico inferior. E vai ser um estreitamento pela passagem do esôfago pelo diafragma. E cada uma dessas constrições vai dividir o esôfago aqui na porção cervical, torácica e abdominal. Então, cervical, essa primeira porção. Depois, torácica, tá? E abaixo do diafragma vai ser a abdominal.
Ok, pessoal? Vou mostrar a imagem aqui. Vamos ver se entenderam bem, então. O esôfago apresenta estreitamentos anatômicos ao longo do seu percurso, conhecidos como constrições. Qual a causa da constrição broncoórtica? B. Perfeito, é a B mesmo. Agora, se fosse, qual a causa da constrição diafragmática? Daí seria pelo hiato esofágico. E lembrando, tá? Faringe esofágica vai ser o esfíncter esofágico superior e a constrição diafragmática, esfíncter esofágico inferior, tá? E esses esfíncteres, tá? Eles são importantes para não permitir o retorno do alimento também, tá? Para manter o sentido de uma direção só. Por quê? Se aqui o esfíncter esofágico inferior não está funcionando adequadamente, a pessoa ela pode ter azia, refluxo ou queimação, tá? Com o alimento, o suco gástrico retornando para o esôfago. E se o esfíncter esofágico superior não estiver funcionando, o alimento poderia estar retornando para cima, que não é o ideal. É o peristaltismo sempre enviando para baixo. Hérnia de hiato. Isso aqui é uma questão do que foi cobrado uma questão dessa aqui na nossa prova do ano passado, de ATD, de hérnia de hiato. Hérnia de hiato é quando o estômago ele passa para cima do hiato aqui do diafragma. Então ele passa acima desse espaço que tem aqui no diafragma, o estômago, tá? E daí forma essa dilatação dele em cima, que ele fica preso. O que pode acontecer é que o alimento fica preso aqui, ter azia, gastrite, queimação aqui na parte do esôfago. E quando você tem muito retorno das substâncias ácidas para o esôfago, ele pode até mudar o epitélio, o tecido da parede do esôfago, tá? Que é o que a gente vê numa síndrome, que é da síndrome de Barré, que é quando altera o tecido do esôfago para o mesmo tecido da mucosa gástrica, tá? Para tentar suportar o ácido do estômago. E isso também pode ser um dos sinais aí que pode ser um do início até de cânceres. Aqui o processo de deglutição. No processo de deglutição vai estar tendo o trabalho de dois músculos aqui, principalmente, que é do músculo ou arco palatoglosso e o músculo palato-faríngeo, tá? E o que cada um desses músculos ou arcos vão estar fazendo? O palatoglosso, ele vai ter a função de empurrar o bolo alimentar aqui na parte posterior da língua. Ele vai empurrar o bolo alimentar para trás e ele vai fechar as fauces. O que são as fauces? As fauces, elas são aquelas estruturas que a gente vê como pilares na parte posterior aqui da faringe, na parte da orofaringe. E elas vão se fechar, então vai ter o fechamento e o alimento vai estar sendo empurrado para trás. Que é isso que acontece, o alimento empurra para trás e fecha-se as fauces. E o músculo palato-faríngeo, ele vai ter a função, palato-faríngeo. Então, ele vai ter a função de levantar o palato mole, que é essa estrutura aqui, ela vai ser levantada para fechar a nasofaringe. Então, ela vai fechar a comunicação aqui do ar, para o ar não passar para baixo, tá? Ela fecha. Esses dois músculos, eles vão atuar juntos. Então, o arco palatoglosso vai ter a função, ou músculo palatoglosso, de empurrar a parte posterior da língua com o bolo alimentar e fechar as fauces. Enquanto glosso até significa língua, tá? Enquanto o palato-faríngeo, ele vai ter a função de levantar o palato mole e impedir que o ar
desça para baixo, para o alimento conseguir descer aqui com segurança. Tem mais um músculo aqui também, que é o músculo levantador do véu do palatino. Ele também participa aqui, ele ajuda no levantamento do palato mole e da úvula. E todos esses três, tá? Eles são aqui inervados pelo nervo vago, no processo de deglutição. Ok? Beleza. Que vocês não conseguirem entender ou tiverem qualquer dúvida, podem estar falando, tá? Aqui é uma questão sobre o processo de deglutição. A deglutição é um processo contínuo, mas dividido em fases. A transição entre a cavidade bucal e o esôfago exige uma coordenação precisa para evitar a aspiração de alimento para vias aéreas. Sobre esse mecanismo, a narrativa correta. Uma coisa que eu não tinha falado aqui é da parte da ação aqui que é voluntária e involuntária, tá? A ação voluntária que você tem na deglutição, a única coisa que pode fazer é o controle da língua. Calma, Júlia, calma. É o controle da língua até empurrar o alimento para trás, tá? Mas essa porção posterior da língua você não tem controle, que é dessa parte do músculo palato grosso e palato faríngeo. Isso aqui é inervação do nervo vago. É uma parte da inervação simpática, aqui na verdade parasimpática, que vai estar auxiliando no processo de deglutição. Agora vamos estar dando uma olhada. Então foi falado aqui que era B. Parabéns aí, acertou. E nós vamos estar revisando porque as outras estão erradas. O fechamento da nasofaringe. Então, fechamento da nasofaringe. Qual que é o músculo? Isso aí. Não, é o palato faríngeo. Nasofaringe, palato faríngeo. Ó. Palato faríngeo, fechamento da nasofaringe. Palato glosso, lembra? Glosso é língua. Empurra a língua. Então, a gente está falando aqui do músculo palato faríngeo. Ele vai fazer, assim, a elevação do palato mole, sendo esta uma etapa controlada pelo sistema nervoso somático voluntário. Não é voluntário, tá? Aqui é pelo sistema nervoso visceral que vai estar controlando, que é a parte do parasimpático. A B aqui é a correta. E a C, o relaxamento do músculo cricofaríngeo é coordenado exclusivamente pelo sistema somático voluntário. Não é voluntário. O processo de deglutição não é voluntário. Você só tem controle do alimento quando ele está aqui na cavidade da boca e na parte inicial da língua, tá? Durante a fase esofágica, o movimento do bolo é gravitacional. Isso é verdadeiro. Não depende de ondas peristálticas ou plexos nervosos. Essa parte está errada. O que vai estar mandando o alimento para baixo é sim a parte da gravidade e o peristaltismo, que é como apertar, por exemplo, uma meia com alguma coisa dentro. Ele vai empurrar para frente. E plexos nervosos também. Tem o plexo esofágico, que trabalha no esôfago. E o mioentérico, nós vamos estar vendo depois o sistema nervoso entérico. O estômago. O estômago ele é dividido em 5 porções. Então aqui vai estar tendo o esôfago, que vai desembocar aqui já no estômago, na cárdia. Daí tem o corpo, o antro e o píloro. A porção aqui que tem o nome de fundo, tem esse nome porque é a última parte que vai ser preenchida do estômago. Então, essas que são as partes. Importante aqui o píloro, na porção do píloro tem um músculo aqui que controla a passagem do alimento do estômago para a parte do duodeno. E tem certas doenças que podem estar afetando esse músculo, tá? Como o piloroespasmo e a estenose pilórica. O que é isso? Vamos começar aqui com o piloroespasmo. Então, espasmo lembra de uma doença, por exemplo, de que a pessoa tem espasmos ou coisa do tipo. Vai estar tendo uma contratividade várias vezes do músculo. O músculo vai estar se contraindo várias vezes. Então, o alimento não consegue passar de forma adequada, como se o
no estômago tivesse esse movimento de abre e fecha, abre e fecha. Então não tem uma coordenação para a passagem do alimento aqui de forma certa para o duodeno e ele acaba ficando represado no estômago. E a estenose pilórica é quando esse músculo do píloro ele se hipertrofia, ele fica maior e isso acaba fechando o espaço que tem essa comunicação para a passagem do alimento, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, um exame de imagem onde aparece melhor o píloro aqui, ó, que é esse músculo, e esse aqui seria a comunicação, que acaba sendo bem fechado aqui na estenose pilórica. E a complicação disso é que o alimento acaba ficando preso no estômago, vai estar tendo ação do ácido aqui do estômago, e isso contribui para a formação de úlceras e lesões aqui, ulcerações, na parede do estômago. Aqui mais uma questão envolvendo a parte da vascularização. Um paciente apresenta dor epigástrica súbita intensa, seguida de sinais de irritação peritoneal. A investigação revela uma úlcera perforada na parede anterior do estômago, próxima à grande curvatura. Caso houvesse comprometimento vascular dessa região, qual artéria estaria mais relacionada? Então, curvatura maior do estômago. Então, a certa aqui é a C mesmo, tá? Artéria gastromental esquerda. Por quê? Lembra que no estômago, ó, que quem faz a irrigação da curvatura maior vai ser as gastromentais. Uma direita e uma esquerda. A esquerda, ela vinha lá da artéria esplênica e a direita da gastromental. Nessa questão, poderia ser tanto a gastromental direita ou a esquerda, tá? Com o acometimento do corpo, que principalmente pega essa curvatura maior. E se fosse das outras porções, curvatura menor seria a gástrica esquerda ou gástrica direita. E ainda tem para irrigação do estômago também aqui do fundo, tá? Vocês lembram aí qual que era o vaso que irrigava o fundo do estômago? Fechou. A irrigação do fundo pelas gástricas curtas, tá? Que poderiam ser isso, que vem da esplênica. Tá, agora que a gente já viu esôfago e estômago, vamos ver a parte do duodeno. O que é importante no duodeno? Então, o duodeno vai se iniciar aqui logo após o píloro, com a porção superior do duodeno. Depois vai ter a flexura superior do duodeno e vai ter todas as outras partes, que são quais? Então, porção superior, flexura superior, porção descendente, flexura inferior, porção horizontal, porção ascendente, e aqui tem a flexura duodenojejunal, e depois da flexura já começa aqui o jejum, aqui logo após o duodeno. Ainda tem que lembrar que no duodeno tem as papilas, tá? A papila maior do duodeno, que é onde vai desembocar o ducto colédoco, e o ducto pancreático principal. E tem a papila menor também, de onde vem o ducto pancreático acessório, tá? Então, na papila menor só vai sair suco pancreático, e na papila maior vai sair suco pancreático e bile. Ok? Tem um ligamento também que ele vai contribuir aqui para a formação dessa flexura, tá? Que é o ligamento de Treitz, que aparece lá da porção direita do diafragma e vai descer até a flexura para fazer esse levantamento do duodeno. Aqui mais uma questão. Essa aqui é mais difícil. Um paciente de 62 anos, em uso de terapia anticoagulante oral devido a um quadro prévio de trombose venosa profunda, dá entrada na emergência com sinais de choque hemorrágico e melena. A endoscopia digestiva alta de urgência identifica uma úlcera péptica perfurada na parede posterior da parte superior, primeira porção do duodeno, com sangramento arterial em jato,
refratário ao tratamento endoscópico. O paciente é encaminhado imediatamente para a cirurgia. Considerando a relação anatômica posterior da primeira porção do duodeno, ramos de qual vaso importante está sendo diretamente lesado na úlcera e é o responsável por essa hemorragia maciça. Então, qual vaso desses vai estar irrigando a primeira porção do duodeno? A certa aqui é a D. Eu vou até abrir o slide de vascular para a gente dar uma olhada. Aqui. Ó, para a irrigação da primeira porção do duodeno, aqui a gente está vendo o duodeno de costas, ó. Essa parte do duodeno é a primeira porção, tá? É a porção superior. E aqui estávamos vendo lá de costas. Lembrar que para a irrigação do duodeno são dois vasos. A gastroduodenal, que dela vai sair as artérias pancreáticos duodenais superiores, uma anterior e uma posterior. Então, gastroduodenal, pancreáticos duodenais superiores. Ela vai fazer a irrigação da porção superior do duodeno. A irrigação da porção inferior do duodeno vai ser pelas pancreáticos duodenais inferiores, que daí sim vem da mesentérica superior. Elas fazem uma anastomose, ó. Então, porção superior, pancreáticos duodenais superiores, da gastroduodenal. Porção inferior, pancreáticos duodenais inferiores, da mesentérica superior. Intestino grosso. Lembra que eu falei que do intestino grosso, os órgãos, a parte intraabdominal é só o cólon transverso e o sigmoide. Por quê? Porque só esses dois têm mesentérios, tá? Tem a parte aqui peritoneal. Então, o mesentério do cólon transverso vai ser o mesocolo transverso. Ele vai ter a função de prender o cólon transverso na parede posterior do abdômen, tá? E o colo sigmoide ele vai ficar preso na parede posterior do abdômen pelo mesocolo sigmoide. Tá? Então, mesocolo transverso, cólon transverso. Mesocolo sigmoide, cólon sigmoide. Somente essas duas porções do cólon, dos cólons aqui no intestino grosso, que vão ter essa parte aqui e vão ser intraabdominais. O resto é retroperitoneal. Então, o cólon ascendente, o cólon descendente, é tudo retroperitoneal. O aumento maior fica na porção anterior. Sim, ele vai estar aqui, ó. E aqui está o aumento maior, ó. Ele desce a partir do cólon transverso e vai fazer que nem uma coberta aqui em cima do intestino e todos os órgãos aqui que ficam aqui embaixo. O intestino grosso, então, ele vai começar aqui no seco, que tem a comunicação aqui do ilho com o seco. Depois ele vai seguir, o seco faz parte do cólon ascendente, então cólon ascendente. Depois aqui tem a flexura direita, então do lado direito. Cólon transverso, flexura esquerda do cólon descendente, cólon sigmoide e reto, tá? Ela já pediu, em uma questão foi até na prova da Liga do ano passado, para falar o caminho da colonoscopia que se faz até a chegada do seco. Ela já foi pedido isso uma questão. Então é uma coisa simples, mas tem que lembrar dessa parte, tá? E o intestino delgado também tem o mesentério, tá? Que prende ele na parede posterior do abdômen. No intestino grosso, a gente vai estar vendo as tênias também, tá? A tênia aumental, mesocólica e livre. Tem 3 tipos de tênias no intestino grosso. A primeira, vou falando aqui primeiro da tênia livre, que é esse processo aqui que se forma entre as saculações do colo, que são essas voltas do intestino grosso. Vai estar sendo a tênia livre, ela fica na parte superficial do colo. Tem a tênia mesocólica, que é onde está aqui, ó, essa aqui, ó, aqui também,
que é onde vai ser o processo, onde vai estar sendo fixado o mesocolo transverso, tá? Tênia mesocólica vai ser onde vai ser fixado o mesocolo transverso e o mesocolo sigmoide, tá? E tem a tênia omental, que é onde se fixa o aumento maior, que nem foi falado hoje. Aqui é onde fixa o aumento maior, ó. Tem que decorar essas três. Então, tênia livre, ela fica ali, fica na superfície do cólon. A tênia omental é onde se fixa o aumento maior. E tem a tênia mesocólica, que é onde vai se fixar o mesocolo transverso e onde vai se fixar o mesocolo sigmoide. Ok? Essa aqui é uma questão também do que já foi cobrado uma vez em prova. Diferença do intestino delgado contra relação ao intestino grosso. Ela pediu uma questão aberta, 5 diferenças, tá? Então, nós temos as saculações do colo, tem o apêndice, tem o ceco. Tênias, tem 3 tênias diferentes, né? Tamanho também, o intestino grosso ele é maior, mais espesso e maior espaço interno. E a irrigação é diferente. Lembra que a irrigação do intestino delgado é uma coisa só. É só mesentérica superior, fechou? Irrigação do intestino delgado, mesentérica superior. Claro, ela se divide depois, né? Jejunais, ileais e tudo mais. Irrigação do intestino grosso era mesentérica superior nessa parte, principalmente na parte direita, com a cólica direita para o cólon ascendente, cólica média, cólon transverso, 2/3 dele, e do lado esquerdo era da mesentérica inferior daí, cólica esquerda. Ramos para o sigmoide, artérias sigmoides e para o reto. Retal o superior também tinha. Reto, canal anal e ânus. O que precisa saber aqui? O principal, a diferença é que é o reto, depois vai para o canal anal e depois para o final o ânus, tá? Uma coisa importante do reto é que ele é dividido em 3 partes. O reto, a primeira parte, que é a parte mais proximal, ela é intraperitoneal. A parte do meio, a média, é retroperitoneal. E a parte inferior é extraperitoneal, é fora do peritônio, tá? Então isso aqui você tem que lembrar, porque isso aqui é bem como pegadinha, tá? Então, o reto ele é um órgão totalmente intraperitoneal? Errado. O reto ele é só intraperitoneal na parte superior. Na parte média ele é retroperitoneal. E na parte inferior ele está fora do peritônio. Nessa parte inferior aqui do reto, lembra também, tá? O esôfago, na parte de histologia, o esôfago e a parte inferior do reto, eles vão ter essa túnica adventícia, tá? Que é um ligamento que fixa eles são fixos, eles não se movimentam, então, nem o esôfago e nem a parte final do reto, que é extraperitoneal. No reto também aqui, ó, as diferenças, tem essas pregas, que tem a função ali de não impedir que... É mais para manter também o controle voluntário dessa parte, de prender as fezes, essa é a função das pregas. E o mais importante aqui, na verdade, é essa linha aqui, ó, linha pectineada. Qual que é a importância da linha pectineada? Ela separa o controle do que é voluntário e involuntário, tá? Tudo abaixo da linha pectineada é voluntário e tudo acima é involuntário o controle. Então, em cima aqui vai ser parasimpático e simpático e aqui é o controle voluntário. Mais uma questão aqui. Durante um procedimento cirúrgico abdominal, um residente revisa conceitos de anatomia, intestino delgado e intestino grosso para melhor orientação intraoperatória, considerando os aspectos da vascularização, peritônio, morfologia intestinal, a sinalizativa correta.
Ó, é a C. Tá, o intestino delgado ele é irrigado exclusivamente pela artéria mesentérica superior. Isso em parte está correto, só que aqui ele fala do duodeno, tá? Do jejum ilho, sim, o jejum ilho é irrigado exclusivamente pela artéria mesentérica superior. Mas o duodeno não. O duodeno é a gastroduodenal, isso aí, e pela mesentérica superior, tá? Mas a parte superior do duodeno é gastroduodenal. Próximo aqui. O seco fica na porção do intestino grosso peritoneal, sendo a parte inicial do intestino a partir do jejuno. Tá, isso tá certo, só que aqui, ó, lembra, no intestino delgado, temos o duodeno, deixa eu ver se não tem foto, ó, temos o duodeno, e depois que finaliza o duodeno, a primeira porção é o jejuno. Então, flexura duodeno-jejunal. Acabou o duodeno, vai começar o jejuno. Intestino delgado. Depois do jejuno, vai ter o ilho. Então, o seco, ele vai ser uma comunicação aqui do intestino grosso, ele vai ser o início do intestino grosso. E aqui, depois dessa papila que tem, a gente tem o intestino delgado na parte do ilho. Então, intestino delgado, a primeira parte é o duodeno, depois jejuno e depois ilho, tá? Por isso estaria errada essa B, que fala que o seco fica depois do jejuno, o seco fica depois do ilho. A C daí é a correta, que o cólon transverso sigmoide tem os mesocólons. E a D. A irrigação do intestino grosso é realizada exclusivamente pela artéria mesentérica inferior, e pela mesentérica inferior e superior. Tá, sistema nervoso autônomo. Para essa parte, eu simplifiquei bastante, tá? Mas assim, isso aqui eu acho que é bem importante vocês decorarem, porque eu não sei se você sabe, mas a professora, ela é doutora, tá? Em sistema nervoso autônomo, dessa parte entérica. Então, tentem lembrar disso. E assim, até na nossa prova ela chegou a cobrar simpático e parasimpático, que para vocês aqui vai estar sendo só o entérico que tem que estar sabendo. Então, o sistema nervoso autônomo, que a gente não tem controle, é autônomo, é automático. Ele é dividido em aferente, vai para o lugar, aferente, tá vindo do lugar, então aferente é sensibilidade, tá? Então, sistema nervoso autônomo, involuntário, sensibilidade, que é o aferente, e movimento, que é o eferente. Do movimento vai ter o simpático, o parasimpático e o entérico, que está junto às vísceras. E para sistema nervoso entérico eu fiz só um slide, tá? Eu resumi bastante ali. O que tem que saber mesmo? Tem que decorar que tem dois plexos. Um que é o submucoso, é o de Meissner. E um mioentérico, que é o de Auerbach. Tem que decorar pelos dois nomes. Então, o submucoso, ele está na mucosa de todo o sistema digestório. E, por isso, ele vai participar aqui da secreção e ele vai controlar o fluxo sanguíneo. Secreção e fluxo sanguíneo. Você pode lembrar assim, ó, Meissner, muco, tá? Meissner, muco. Auerbach é o mioentérico. Ele vai controlar, mio significa músculo, tá? Músculo, entérico, parte do sistema digestório. Então é o controle do músculo do sistema digestório. Ele vai controlar aqui o movimento e a contração muscular, que é o peristaltismo. Então, Auerbach, movimento. Então lembra, Meissner, muco, Auerbach, movimento. Ou dá para lembrar Auerbach, bate, bater, músculo. Aqui mais umas questões para a gente estar revisando isso. No que diz respeito à organização dos plexos intrínsecos do sistema nervoso entérico, qual é a função principal e a designação do plexo responsável pela coordenação da motilidade intestinal? Essa é a D. Plexo aqui de Auerbach. Então, Auerbach, movimento.
Meissner-Muckel, é o da secreção e de controle do fluxo. E a parte do sistema digestório aí tá finalizada, tá, pessoal? Vamos começar aqui para a parte da revisão do baço. Do baço, eu vi que ela passou um slide só disso. Ela chegou a dar uma aula só sobre baço? Tá. Do baço, o que é importante? Eu separei aqui a posição dele. Isso aqui é a posição e os ligamentos. A vascularização do baço, artéria esplênica. Fechou. Drenagem, veia esplênica. Quanto à posição, ele fica posterior ao estômago. Anterior à parte esquerda do diafragma. Entre as costelas 9 a 11, então entra 9 a 11, superior à flexura esquerda do colo, lateral ao rim esquerdo, e ele está no hipocôndrio esquerdo, tá? O baço. Quanto aos ligamentos que nós vamos ver, vai ter o ligamento gastroesplênico, que é entre o baço e o estômago, esse ligamento aqui, e vai ter um ligamento espleno-renal, que é entre o baço e o rim esquerdo. Aqui uma questão, ó. Prova 2024. Qual é o nome do órgão localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen apontado pelas setas na imagem abaixo? Vai, essa tá tranquila. É o baço. Aqui mais uma questão, ó. Durante um trauma abdominal fechado, um paciente apresenta dor no hipocôndrio esquerdo e sinais de hemorragia interna. Considerando a anatomia do baço, a narrativa correta. É a B. Mas do baço, o que é importante mesmo é a posição, porque do resto, o baço tem que lembrar, claro, ele retira as hemácias, né? Ele trabalha ali no processo das hemácias, a cada 120 dias elas são quebradas, é isso que ajuda até a formação da bile. Mas fora isso, para anatomia mesmo, é a posição do baço, tá? E a vascularização, claro, que a gente já viu. E aqui, ó, então, o baço situa-se posteriormente ao estômago, lateral ao rim esquerdo e protegido aproximadamente entre as costelas 9 a 11. Do resto, o que está errado? O baço localiza anteriormente o estômago, o baço está posterior, e ele não é medial, ele é lateral ao rim esquerdo, e as costelas estão trocadas. O baço encontra-se inferior à flexura esquerda, ele está superior à flexura, e lateral ao rim. O baço está localizado no hipocôndrio esquerdo. Aqui a gente finaliza a primeira parte ali, da parte do sistema digestório. Obrigado aí a todo mundo que participou e a gente se vê na próxima.